Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, sois ungido de Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, você que reza conosco através da Rádio Liberdade FM, do nosso canal no YouTube, reunidos hoje ao redor do altar, ao redor da mesa da palavra, nesta sexta-feira da quinta semana da Quaresma, Semana das Dores da Virgem Maria, hoje dia 11 de abril, quando a igreja celebra também a memória deste santo desconhecido, mas importantíssimo, porque é justamente um exemplo de fé levada a sério. Santo Stanislau, bispo de Cracóvia, que foi morto brutalmente, não porque defendia uma filosofia ou uma ideologia, mas derramou seu sangue
por causa de Jesus Cristo. Já Santo Agostinho nos ensina que o que faz um mártir não é o como ele morre, e sim o porquê ele morre. Ninguém é mártir por ter morrido por uma causa ecológica ou ambiental, por uma causa humanitária ou uma política pública. Não. O mártir é aquele que entrega a vida para dar testemunho de Cristo. Isto é um mártir para a igreja, né? E Maria é invocada como a rainha dos mártires, porque é mãe do mártir por excelência, Jesus. Jesus, no alto da cruz, não é apenas um homem que morre por amor a Deus, mas em Jesus é Deus que morre por amor ao homem. Maria, sendo a mãe do mártir por excelência, ela recebeu então esse título tão bonito de rainha dos mártires. Ela que não sofreu o martírio no corpo, sofreu o martírio na alma. Por isso nós vemos nas suas imagens que representam ela dolorosa, a espada cravada no peito. Porque, é claro, a lança que arrebentou o coração do filho também arrebentou o coração da mãe. Que Nossa Senhora nos ajude a compreendermos este mistério de vida e de redenção. E nos aproximando da Semana Santa, que logo mais iniciaremos neste domingo com toda a igreja, o domingo de Ramos, nós somos colocados hoje diante de uma encruzilhada. Escolher entre Deus e as obras de Deus. São João da Cruz, ele nos ensina isso. São João da Cruz, ele diz: Deus é mais importante do que as obras dele. E nós corremos o grande risco de sermos como essa gente do Evangelho de hoje, que quer as boas obras de Jesus. Eu quero a cura, eu quero a paz na minha casa, eu quero a minha família bem, eu quero um emprego melhor, eu quero tudo. Então eu venho como se Jesus na Eucaristia fosse um supermercado onde eu pego aquilo que eu quero e volto para minha casa. Esses judeus não são diferentes de muitos cristãos de hoje, querem os benefícios de Jesus. Eu quero as boas obras que ele faz. Jesus mesmo dirá quando aquela multidão, depois da multiplicação dos pães, vai ao encontro dele e diz: estávamos aflitos à sua procura. E Jesus diz: vocês não vieram porque querem vida, vocês vieram porque comeram pão e ficaram com a barriga cheia. E nós muitas vezes queremos a religião do benefício. Preferimos as obras de Deus, mas não aceitamos Cristo como Ele é. Basta nós pensarmos em quantas igrejas que a imagem de Jesus crucificado foi sendo arrancada com o tempo. Não estou dizendo de igreja protestante, não. Estou falando de igreja católica. Arrancaram o crucificado da cruz, deixaram a cruz lisa, depois também deram um jeito de tirar essa cruz, colocaram uma imagem de Jesus ressuscitado. Isso é uma praga. Isso é uma praga. Por quê? Porque nós iremos cantar com todo o gás do nosso coração, na Quinta-feira Santa, uma frase do apóstolo São Paulo que diz: nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor. Ele dirá, o próprio apóstolo Paulo: os judeus pedem sinais, os gregos pedem sabedoria, nós, porém, pregamos Cristo, vírgula, e Cristo crucificado, vírgula, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Nós queremos um Cristo que não sofra, porque quando nós olhamos que a cabeça da igreja é a cabeça coroada de espinhos, nós já logo deduzimos: se a cabeça sofreu, os membros do corpo também sofrerão, e somos nós, pelo batismo. E nós queremos uma religião
que seja como que uma anestesia para os problemas. Nós queremos uma religião que anestesia a nossa vida de todo e qualquer sofrimento. Veja bem, eu faço um desafio a vocês e eu mesmo me autodesafio. Na Sexta-feira Santa, quando você for ou inclinar-se ou beijar o crucifixo, na Sexta-feira Santa, olhe bem para Jesus na cruz e veja se você tem coragem de pedir uma vida fácil. É incoerente. A imagem de Jesus crucificado, ela destrói a teologia diabólica da prosperidade. Porque o primeiro a pregar a teologia da prosperidade foi o demônio, no deserto, quando olha para Jesus e diz: se me adorares, eu te darei tudo isso porque é meu. E quantas igrejas católicas e também protestantes evangélicas que simplesmente deram as costas para Jesus crucificado e começaram a pregar um Jesus só do benefício. Mas minha gente, não existe domingo de Páscoa se não tem Sexta-feira Santa. Não existe cruz vazia se ela antes não tiver sido preenchida. Querer Deus em primeiro lugar e depois as obras que Deus venha fazer na minha vida. Lembrem-se da leitura que nós ouvimos na quarta-feira daqueles 3 jovens na fornalha, a resposta que eles dão àquele rei Nabucodonosor: nós não nos dobraremos diante de ti, ó rei. O nosso Deus a quem servimos e o único a quem adoramos tem poder para nos livrar da tua mão e do fogo. Mas se ele também não quiser nos livrar do fogo, a gente vai continuar adorando ele, porque ele não é obrigado a fazer o que a gente quer. Olha que fé bonita, quando nós muitas vezes, ou alguém que nós conhecemos, começa a ir à missa, reza um dia, reza 2, aí vê que a conta bancária não aumentou, vê que o exame médico não deu resultado diferente e diz: eu vou embora disso daqui porque Deus não me atende. E você se afasta do Cristo e encontra na esquina o diabo que te promete um milagre instantâneo. E cuidado, o demônio, mesmo sendo expulso do céu, ele não perdeu as faculdades angélicas dele. Ele pode curar, o diabo pode curar, como anjo que é. Só que existe uma grande diferença. O demônio cura condenando, nosso Senhor cura salvando. Quantas vezes o diabo nos fará ver obras imensas para nos distanciar do Cristo verdadeiro e vivo, que se esconde debaixo da humilde aparência de um pão e de um vinho. O que é mais grandioso aos olhos mesquinhos desse mundo? Um Deus crucificado, um Deus disfarçado de pão, ou um espetáculo de berros e gritarias de gente que não andava e agora anda, gente que não falava e agora fala? A pergunta é: você abraçou as obras vindas de Deus ou do diabo, ou você abraçou Cristo, quer ele te cure ou não, quer a sua vida financeira melhore ou não? A nossa fé cristã, desde o batismo, é um casamento, e o casamento é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O grande mal é quando a gente comete o adultério na fé. E aí nós trocamos Cristo por qualquer outra coisa que não seja Cristo. O cardeal Vantuan, que está em processo de beatificação, foi preso pelo comunismo no Vietnã. Ele escreveu um livrinho, e eu convido vocês a lerem,
mesmo para aqueles que têm mais dificuldade em ler livros. Ele é bem fininho, é pequenininho, chama-se 5 Pães e 2 Peixes. E ele relata o que ele viveu na prisão. E ali ele escreve o testemunho dele em forma de oração. Ele diz: olha, meu Deus, eu que celebrei tantas catedrais, hoje eu celebro numa cadeia. Eu que na minha catedral celebrava num cálice de ouro, hoje celebro na palma da minha mão, às escondidas, com 5 gotas de vinho e uma de água. Ele que havia se encontrado com o Santo Padre, ali pregava retiro para os presos, e para poderem dar a comunhão, e fazer adoração ao Santíssimo, o cardeal Vantuan, com um pacotinho de cigarro usado, confeccionou uma caixinha que guardava a Eucaristia debaixo do assoalho, e os presos à noite se revezavam para permanecer junto a Jesus no assoalho de uma prisão. O cardeal Vantuan escreve: ali eu precisei escolher entre Deus e as obras de Deus, e eu escolhi Deus. Nós também, diante das dores de Maria, somos chamados a pedir a ela a graça de amar a Cristo, não por aquilo que Ele nos faz, mas amar a Cristo por aquilo que Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor dos senhores, é Rei dos reis, é o bom pastor, é o Redentor, é o nosso melhor amigo, é Deus conosco, é Emmanuel. Pensamos hoje que Maria nos coloque o amor dela por Jesus no nosso coração, porque Maria não amava Jesus por aquilo que Ele fazia. Maria o amava por aquilo que Ele é filho de Deus e dela. Maria tem o amor puro a Jesus, não pelos benefícios, mas por aquilo que o Filho é, simplesmente e grandiosamente Filho do Altíssimo e dela, a humilde serva do Senhor. Querem compreender o que eu estou dizendo? Pensem vocês que são mães e que me escutam. Quando seus filhos eram pequenos e chegavam em casa no Dia das Mães, ou na Páscoa, ou no Natal, e faziam aqueles cartõezinhos na escola, e sejamos honestos, eram coisas ridículas. Eu sei, porque minha mãe um dia foi honesta e disse: está muito feio, mas eu te amo, né? Era uma coisa muito mal feita, aquela pinturinha fora do risquinho, aquela colagem tudo desgranhada. Você guardou aquilo porque era uma grande obra de arte ou porque era do seu filho? Percebem? É preciso amar a Cristo por aquilo que Ele é e não por aquilo que nós esperamos receber dele. Santa Teresa d'Ávila, ela diz isso de uma maneira tão bonita. Ela diz: meu Deus, eu não te amo nem pelo céu prometido, nem pelo inferno temido. Eu te amo porque ninguém me amou como o Senhor me ama, crucificado. Amar a Cristo, amar a Deus por aquilo que Deus é, e depois as obras de Deus. Amar a Jesus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que a gente espera receber dele, uma vez que Ele já é tudo que o Pai poderia ter dado para nós. Vejam o que é o Santíssimo Sacramento. Não é um presentinho de Jesus só, é Jesus por inteiro. Então, quando você pede para Jesus algo além da Eucaristia, Deus precisaria inventar uma coisa que fosse maior do que Ele, porque a Eucaristia é Deus vivo. Não é à toa que o Salmo vai dizer: meu Deus,
Se eu vos possuo, nada mais me atrai à terra. Porque quem tem Deus, tem tudo. Que Maria, a Virgem Dolorosa, nos faça crer e amar em Jesus por aquilo que Ele é, Filho do Altíssimo, Filho dela e nosso Salvador. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo.